Olá, pessoal. Estamos de volta, então, em mais uma nova videoaula, nessa referente do dia 25. Então, peço que vocês assistam antes da nossa reunião no Google Meet. E para essa videoaula eu trouxe diferentes definições de diferentes coisas para que, então, nós possamos entrar dentro da equação de Bernoulli. É importante que a gente aprenda todas essas coisas que eu vou trazer para vocês agora, para a gente poder, na terça-feira, compreender direitinho a equação de Bernoulli. Bom, então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre os condutos. Então, o que é um conduto? Um conduto é tido como qualquer estrutura sólida destinada ao transporte de fluido. O que é interessante dos condutos? Eles costumam ser divididos em dois tipos. Nós temos os condutos forçados e nós temos os condutos livres. E qual a diferença entre eles? Bom, o nome já nos informa um pouco, né, sobre como cada um funciona. Os forçados são aqueles em que o escoamento vai ocorrer com a pressão interna superior à da atmosfera. Em poucas palavras, nos condutos forçados, toda a área do conduto é ocupada pelo líquido, ok? Então, vamos supor, alguém aqui já viu quando estoura um cano de água na rua, né, que o DAI vai arrumar? A gente, então, vai ter concordo, né, que aqui vai estar a saída do cano, aqui vai ter o caninhozinho, e na saída desse cano, né, que teoricamente, normalmente ele rompe, onde eles fazem a ligação entre os canos, tá jorrando um monte de água, certo? Por quê? Exatamente por aquilo que eu falei anteriormente. A pressão interna desse conduto é maior que a pressão externa, fazendo com que, caso, né, ele rompa, ocorra esse vazamento, né, que jorra do conduto. Bom, esses então são os condutos forçados. Então, eu vou ler aqui a explicação que eu coloquei na apostilinha para vocês. Já expliquei mais ou menos, mas é só para vocês terem uma noção da explicação teórica mesmo. Então, os condutos forçados são aqueles onde o escoamento ocorre com pressão interna superior à pressão externa, ou seja, a atmosfera. Nesses condutos, o escoamento ocorre de maneira que o fluido apresenta total contato com as paredes da tubulação. Diz, portanto, que nesses condutos não existe superfície livre. Então, é exatamente da maneira como eu mostrei nesse desenho, o total contato do líquido ou do fluido, né, no caso, com as paredes do conduto. E os condutos livres, o que são? Bom, os condutos livres são o oposto dos forçados. O que significa? Que nos condutos livres, a pressão interna costuma ser igual à pressão externa. Então, a pressão interna costuma ser igual à pressão externa. Além disso, em condutos livres, nem sempre todo o líquido tem que ocupar todo o conduto, tá vendo? Pode ter uma superfície livre, né? Então, não é necessário que o líquido ocupe todo o tamanho do conduto. O que são exemplos de condutos livres? Também existem exemplos do nosso dia a dia. Alguém aqui já foi na Via Expressa? Quando você chega, né, lá no final da Via Expressa, que começa a chegar ali a rodoviária, vocês sabem que tem o rio de Araraquara, que normalmente transborda. Ali já morreram um grande número de pessoas, infelizmente. Bom, aquilo lá é um canal. Um canal nada mais é do que um conduto livre. Todo canal
por exemplo, do rio Tietê, do rio aqui de Araraquara, de qualquer canal em geral, eles são condutos livres. O que é interessante, né, nesse aspecto de condutos livres e forçados? No caso dos condutos forçados, nós temos um exemplo do dia a dia, que é para a distribuição de água. E os condutos livres, eles podem ter como exemplo no nosso dia a dia, além, né, dos canais, nós temos também o esgoto, ele é um conduto livre também, e as águas pluviais. Eles têm um escoamento de conduto livre. Muito interessante, não é, pessoal? É interessante porque é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Portanto, também vou ler a definição dos condutos livres que eu coloquei na apostila, só para vocês terem a definição corretinha do que é. Então, os condutos livres são aqueles onde a pressão interna é igual à pressão externa, ou seja, a pressão interna é igual à pressão externa, igual à pressão atmosférica. Neles, o escoamento nem sempre ocupa toda a seção do conduto. Diz, portanto, que nesses condutos pode existir uma superfície livre. Então, no caso, né, desse conduto que eu tenho aqui, como ele não está ocupando toda a área do conduto, das paredes, né, do conduto, eu posso dizer que essa parte aqui, ó, é a superfície livre. Bom, isso é o que vocês precisam saber sobre condutos. Daqui a pouco eu volto com vocês sobre escoamento. Então, pessoal, estamos de volta, dessa vez com o escoamento. Então, o que é escoamento? O escoamento também faz parte dos fenômenos dos fluidos e é tido como a fácil mudança de forma de um fluido sob a ação de esforço tangencial. Então, escoamento é o nome que a gente dá para a ação que um fluido faz. Vamos supor, se você deixa a água cair em cima da mesa, ela escoa, correto? Ela vai avançando até chegar ou na beira da mesa e cair no chão, ou até algum obstáculo, tipo um copo, uma bandeja, um prato, alguma coisa assim. Então, isso que é o escoamento. O que é interessante do escoamento? O escoamento também é dividido é classificado em dois tipos diferentes. Nós temos os regimes permanentes e os regimes variados. Como é o regime permanente? Então, o regime permanente é onde as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto com o passar do tempo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma figura para mostrar para vocês. Então, como que é o escoamento? Então, a gente imagina que tem um reservatório aqui. Esse reservatório tem uma saidinha, correto? E ele tem um nível dele. Tá aqui o reservatório. Por essa saída, sai. Jura, pela saída sai, né, gente? Brincadeira. Escoa a água. Entretanto, existe um outro encanamento que alimenta esse reservatório com essa mesma vazão que sai aqui. Então, se aqui sai Q, aqui entra Q. Vocês concordam que se um alimenta, o de cima alimenta e o de baixo sai, mas é na mesma proporção, que teoricamente esse reservatório sempre vai estar no mesmo nível? Pois é, isso então é o que nós chamamos de regime permanente, ou seja, é um reservatório que pode até sair água ou pode não sair, mas as propriedades do fluido que estão dentro deles não mudam conforme passa o tempo. Então, o que é um regime variado? Então, um regime variado é onde as condições do fluido em alguns pontos ou regiões de pontos variam com o passar do tempo. Então, a gente pega esse mesmo reservatório e a gente tem diversas opções. Ou a gente pode colocar uma saída aqui, nesse reservatório. E nessa saída tem uma vazão Q e ele não é alimentado por nada. Então, vocês concordam que nesse reservatório, se ele não é alimentado, significa que o nível dele vai baixando.
Portanto, os pontos anteriores, que eram esses aqui, A, B, com o tempo vão vindo para cá. Então, a B vai vir para cá depois de um tempo T. Tá, ok. Ou pode ser, vamos supor, que a gente tenha um reservatório, que esse reservatório seja alimentado mas que a proporção que a água sai, ou seja, a vazão aqui é Q, é maior do que ela entra. Então, aqui vai ser Q sobre 2. Vocês concordam, então, que com o tempo vai acontecer o mesmo, a mesma história. Então, se aqui está AB, com o tempo esse AB vai abaixando. São esses os tipos de regime de escoamento. Bom, agora a gente tem que seguir para outra parte da nossa aula de hoje, que é a trajetória e a linha de corrente. Pessoal, deixa eu só apagar aqui por aqui, que é mais fácil. Pronto. Bom, então nós temos a trajetória e a linha de corrente. Qual é a diferença entre as duas? Para quem teve fenômenos de transporte 1 comigo, eu já expliquei isso em fenômenos 1. Mas como no caso, né, eu peguei uma turminha que não veio junto comigo, eu vou explicar novamente. Eu vou ler aqui a definição dos dois e depois eu vou desenhar uma coisinha para vocês entenderem melhor. Então, a trajetória é tida como lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula em instantes sucessivos. Enquanto a linha de corrente é a linha tangente aos vetores da velocidade de diferentes partículas no mesmo instante. Como eu costumo explicar as duas? Utilizando a experiência da serragem. Então, como que é a trajetória? A trajetória, então, imagina que a gente vai ter um riozinho aqui. Esse rio flui para cá, tá, gente? Então, vou apagar aqui, porque vocês já sabem para onde que ele flui. Bom, como que funciona? Então, eu venho, imagina que eu tenho um pedacinho de serragem, eu tô aqui. Eu tô feliz. Por que eu tô feliz, gente? Isso mesmo, porque eu tô ensinando fenômenos de transporte. E eu tenho aqui um monte de serragem na minha mão. Eu pego essa serragem e jogo no meio desse rio. Joguei. Ok? Ok. E quando eu jogo essa serragem, vamos supor que eu tenho um drone que está em cima desse rio, sobrevoando ele e filmando em tempo real. Então, eu venho aqui e no tempo T1, a serragem está aqui. Passa um tempinho, do T2, ela está aqui. Mais um tempinho, no T3, ela está aqui. E mais um tempinho e finalmente a serragem chega aqui no fim do rio. Como que eu traço a trajetória? A trajetória é uma visualização dessa serragem. Então, como é que eu traço? É basicamente do jeito que está indo. Então, vem aqui, a trajetória dele foi mais ou menos assim, ó. Da serragem, no caso, né? E assim foi. Então, trajetória é tido como uma mesma serragem na qual, em diferentes momentos,
eu tirei foto e descobri qual é a trajetória, qual que é o jeito que ela está andando nesse rio, ok? Então, isso é trajetória. Nós temos a linha. Como que é a linha? A linha é diferente. Então, imagine esse mesmo rio. Vou apagar aqui, tá, gente? Nesse mesmo rio. Então, só voltando, tá? Trajetória é o jeito que a serragem percorre o caminho. É o caminho que ela toma no rio. Vou desenhar aqui de novo, tá, gente? Senão fica meio esquisito. Vou fazer assim, ok. Agora, como é que eu faço a linha? Bom, a linha é diferente. Eu não posso, eu sozinha, fazer a linha de corrente. Para fazer a linha de corrente, eu preciso ter diferentes pessoas. Então, tem que ter eu, tem que ter o João, tem que ter o Arthur, e tem que ter a Enan. Vamos colocar o cabelo na Enan. Cabelo em mim também, porque eu sou menina. Bom, todo mundo tá segurando seus pedacinhos de serragem. E o drone continua sobrevoando esse rio e filmando o que está acontecendo. Quando eu falar já, todo mundo vai pegar seu pedacinho de serragem e vai jogar no rio. Onde o pedacinho ficar, o drone tira foto ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento T, esse drone vai tirar foto dessa serragem, de que todo mundo lançou ao mesmo tempo, e isso vai me dar a linha de corrente. A linha de corrente, diferentemente da trajetória, ela tem que ser tangencial. Então, vamos supor, daqui a aqui. Aqui, no caso, eu não vou pegar a régua ali, porque é muito complicado, tá, gente? Mas ela tem que ser tangencial. Então, você vem com uma reguinha aqui e traça tangencialmente todos esses pontinhos da serragem. Com o vetor velocidade junto. Então, a diferença da trajetória para a linha de corrente é que a trajetória é durante um período de tempo. A linha de corrente é em um determinado momento. Acho que basicamente é isso, pessoal. Agora, nós temos que ir para outra explicação, que serão dos tipos de escoamento. Bom, estamos então de volta para a nossa última parte da aula de hoje, que é a de escoamento, condutos. Nessa última parte, eu vou explicar bem assim superficialmente sobre os diferentes tipos, ou melhor, as noções de escoamento, porque escoamento é uma coisa que a gente vai aprender bem mesmo quando eu ensinar para vocês Reynolds. Por enquanto eu não vou ensinar, mas é importante que vocês entendam os diferentes tipos de escoamento. Então, para quem teve aula, para quem teve fenômeno de transporte 1 comigo, já aprendeu um pouquinho sobre esses, mas como tem gente, né, como eu disse anteriormente, que não teve, né, fenômeno de transporte 1 comigo, vou explicar novamente como funcionam os diferentes tipos de escoamento. Nós classificamos eles em 3. São os laminares, os de transição e o turbulento. Qual é a diferença? O laminar é aquele em que as partículas se deslocam em lâminas individualizadas. Eu costumo dizer que a melhor maneira da gente enxergar um escoamento é com a imagem mesmo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como são os diferentes escoamentos para vocês compreenderem, visualizando. O de transição, esse aqui é novo, tá? Para aquele pessoal que teve fenômeno de transporte 1 comigo, vocês ainda não aprenderam sobre o de transição. O de transição, ele já está dizendo, é uma transição entre o escoamento laminar para o turbulento ou do turbulento para o laminar. Então, quero que vocês pensem que vocês estão no banheiro de vocês abrem a torneira, bem pouquinho assim, deixa uma lâmina, como diz, que é um escoamento laminar, saindo da sua pia, da sua torneira da pia.
Dado algum tempo, vocês pegam e vão abrindo aos poucos esse registro dessa torneira. Vocês vão perceber que do escoamento laminar para o turbulento, existe um momento em que a transição do escoamento, que é um escoamento bem esquisito, é um que, tipo, antes do turbulento, parece que começa a sair uns jatos, assim. Esse escoamento é o que nós chamamos de transição. E o turbulento, como eu disse, né, já devo ter explicado indiretamente, é onde as partículas apresentam um movimento aleatório macroscópico. Então, quando você abre a torneira até o fim, que sai aquele jatão de água, ou quando você está andando na rua e vê o pessoal do DAI arrumando alguma rede de água potável, né? Aquilo lá, né, que você vê aquela água jorrando, é um escoamento turbulento. Ou também, né, em alguns casos, não sei se vocês já viram, quando pega hidrante de rua e abre, que sai um jatão de água, é um escoamento turbulento. Essas são as noções de escoamento necessárias. Vou então mostrar algumas figuras. Para explicar então o escoamento laminar turbulento de transição, no caso ainda não tem imagem, eu vou mostrar a imagem do de transição somente quando a gente aprender a fórmula de Reynolds. Eu trouxe essa aqui de um reservatório com um registrinho. Como funciona então? Eu gosto dessa imagem porque ela diz respeito ao que normalmente a gente aplica na engenharia civil, que é a água em si. Então, no escoamento laminar, isso aqui está na nossa apostila, tá, pessoal? Então, vai estar em anexo a esse vídeo, vai estar aqui embaixo o capítulo da apostila. Então, no escoamento laminar, a gente pode perceber, né, que é uma lâmina. Então, aqui, ó, tá vendo que forma uma lâmina. Essa lâmina deixa os peixinhos felizes. Por quê? Porque eles conseguem nadar numa boa. Enquanto no escoamento turbulento, nós podemos ver que é uma coisa aleatória, né? É um monte de rabisco. Os peixinhos, então, não conseguem nadar normalmente, porque cada momento a água está indo para um lugar, né? A trajetória da água, a linha de corrente da água, não é constante. Acho que por hoje é só isso, pessoal. Aviso vocês que, em relação à equação de Bernoulli, eu vou ensinar para vocês no Google Meet da aula de quarta-feira. Já marcarei a reunião no Google Meet. Então, se vocês entrarem no Google Meet de vocês, vão observar que já vai estar agendado essa reunião. Peço que quando eu convidar vocês para essa reunião do Google Meet, vocês aceitem esse convite para que no horário da reunião vocês sejam informados, tá? Porque é muito importante, porque às vezes você esquece, já aconteceu comigo algumas vezes. E por hoje é só. Caso tenham alguma dúvida, peço que me mandem um comentário particular ou falem no público mesmo. Porque assim que vocês comentam, já vem uma notificação no meu celular e eu tento responder o mais breve possível. Obrigada a todos pela atenção. E antes disso, por favor, se possível, façam esses exercícios que vêm depois, né? Tem os exercícios sobre noções de escoamento e o exercício sobre condutos, que são bem facinhos, fáceis de fazer. Vocês fazem ele em 5 minutinhos até, no máximo. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos e até quarta-feira.